Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo. Aqui nós vamos fazer estudo da lei orgânica do município de Betim. Todo município é regido por uma lei orgânica. Municípios não possuem constituições, então a lei orgânica está para os municípios, assim como as constituições estaduais estão para os seus estados, e por que não dizer, assim como a Constituição da República está para a República. E é óbvio que a gente encontra uma hierarquia de normas, não é? No nosso ordenamento, no ordenamento do nosso país, né? Primeiramente, acima de tudo, a Constituição Federal. No âmbito de cada estado, as constituições estaduais devem observar os preceitos da Constituição da República. E cada um dos municípios não pode também contrariar em suas leis orgânicas o que dispõe as constituições daquele estado e também a Constituição da República. Mas no âmbito do município, a lei orgânica é a norma hierarquicamente superior. Nenhuma lei municipal, nenhum decreto do prefeito, nenhum ato administrativo pode contrariar os preceitos da lei orgânica. Por isso que no seu concurso ela é muito importante e nós vamos aqui então começar a degustá-la. Espero que vocês consigam sentir o gosto, o sabor de aprender uma matéria que a princípio seria tão espinhosa. Mas com a nossa ajuda, modéstia à parte, eu sei que você vai vencer desafios e garantir os pontos que estarão em questões da lei orgânica. Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, eu trouxe aqui um apontamento que vem lá da Constituição da República, que diz como que as constituições, desculpa, que diz como as leis orgânicas são promulgadas. Veja, todo município, né? O município regenciar por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Então, o projeto da lei orgânica vai à apreciação na Câmara de Vereadores, aí vai se aprovar o projeto numa reunião. Depois, no intervalo de no mínimo 10 dias, esse mesmo projeto vai ser submetido a nova votação e, se contar novamente com a aprovação, a lei orgânica está promulgada. O que é importante você saber daqui? Primeiro, a lei orgânica é votada em 2 turnos. Segundo, deve haver um interstício de 10 dias, um intervalo mínimo de 10 dias entre uma votação e outra. E terceiro, o que cai muito em prova é qual é o quórum. Quantos votos eu preciso para aprovar o projeto de lei orgânica, tanto na primeira quanto na segunda sessão? Que a Constituição nos diz mínimo de 2 terços. Mínimo 2 terços dos membros da Câmara de Vereadores. Veja bem, gente, olha, há algumas expressões que é bom você saber. Quando eu falo maioria simples, é a maioria dos presentes, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que uma Câmara de Vereadores tenha 26 membros, tá? Estou falando um caso hipotético para a gente entender a 26 membros, 26 vereadores numa Câmara de Vereador X, tranquilo? Para eu ter uma sessão, para que eu possa iniciar uma sessão, é necessário eu ter a maioria dos integrantes. Então, para começar uma sessão da Câmara, se a Câmara tem 26, eu preciso ter 14 presentes. Então, tá. Temos 14 presentes? Eu posso começar uma sessão? Eu posso apresentar projeto de lei para ser votado? Pode, né? Pode. Aí, projeto de lei comum, projeto de lei ordinária, se 14 estão presentes, 8 sendo favoráveis àquele projeto, a lei está aprovada. Por isso a gente diz que para uma lei comum é necessário maioria simples. O que é maioria simples? É a maioria daqueles que estão presentes. De novo, maioria simples é a maioria dos que estão presentes, correto? E normalmente, para que a reunião comece, é necessário que eu tenha a maioria dos integrantes. São duas coisas. O quórum que se pede para instaurar a sessão e o quórum que se pede para aprovar determinada norma. No caso da lei ordinária, o quórum de aprovação é maioria simples, ou seja, maioria dos presentes. Lembrando que se não tiver a maioria dos integrantes da Câmara, a reunião nem pode acontecer, tá certo? Então tá, entendeu o que é maioria simples? Se não entendeu, fala aí que o tio explica depois.
Agora, existe também maioria absoluta. Algumas normas, como as leis complementares, vão pedir maioria absoluta para serem aprovadas. O que é maioria absoluta? É a maioria dos integrantes. Então, veja, naquele mesmo exemplo, se a Câmara de Vereadores tem 26, eu preciso, para aprovar um projeto de lei complementar, de pelo menos 14 votos favoráveis ao projeto. Então, é uma norma que pede a aprovação da maioria absoluta, tá? Então, eu dei dois exemplos até agora. Eu falei da lei ordinária, lei comum, que pede maioria simples. Eu falei da lei complementar, que pede maioria absoluta, que é a maioria dos representantes, a maioria dos vereadores. Agora, existem quórums qualificados, que a gente diz. São quórums especiais, quórums que são definidos de forma diferenciada. No caso, para aprovar uma lei orgânica, eu preciso de ter 2 terços. Veja, se eu falar que a maioria simples está errado, está errado. Se eu falar que a maioria absoluta está errado, está errado. Eu preciso ter exatamente o quê? 2 terços. Então, qual é o quórum para aprovar o projeto de lei orgânica? 2 terços. Lembrando, esse projeto será submetido a 2 turnos de votação, né? Vamos lá, vamos votar uma lei orgânica para o município. Primeira sessão, né? Eu tenho que ter aprovação de 2 terços dos vereadores. Passa um intervalo de no mínimo 10 dias. Segunda sessão, preciso ter novamente a aprovação de 2 terços dos vereadores. Cuidado, cuidado, acenda aí a luz de alerta. Por quê? Você pode já ter estudado direito constitucional e ter visto o quórum necessário para apreciação, aprovação das emendas constitucionais. Lá é dito que para se aprovar a emenda são necessários 3/5. Como a banca sabe que você, concurseiro, pode já ter passado por esse texto, vai te confundir, ou pelo menos tentar. Vai dizer que para aprovar a lei orgânica é necessário 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias, aí você vai empolgar que até aí está certo, e em cada um desses turnos, aprovação de 3/5. Pá! Nós não estamos falando de emenda constitucional, nós estamos falando de lei orgânica. E a lei orgânica é o quê? 2 terços. Outra coisa que eu quero que você saiba é o projeto de gestação de uma lei. Primeiro, obviamente, o projeto é apreciado pela Câmara e é aprovado. A Câmara aprovou o projeto de lei? Ou vai para o Poder Executivo, que pode sancionar ou vetar. Sancionar, o prefeito diz, ok, concordo com o projeto aprovado. Vetar é quando o prefeito discorda, no todo ou em parte. Depois, então, vamos supor que o prefeito concordou. O próximo passo é promulgar. O que é promulgar? Promulgar é fazer com que a lei repercuta no contexto das demais leis. Então, se eu tenho uma lei anterior que dizia X e a lei nova promulgada diz Y, todo o ordenamento jurídico já vai avisado. As leis vizinhas já estão sendo avisadas. Olha, o que vai valer agora é o que diz a lei Y, a lei nova. Então, a promulgação ela tem esse efeito de já repercutir a norma nova no contexto das demais normas. Mas a eficácia da lei, ela depende efetivamente da publicação. Então, a gente passa por esse caminho, né? A Câmara aprova, o Poder Executivo, no caso do município, o prefeito sanciona, depois promulga e depois publica. Pois bem, esse caminho é o caminho normal. Por quê? Para a lei orgânica, não existe sanção do prefeito. A lei orgânica não passa para que o prefeito sancione. A lei orgânica, assim que ela é promulgada pela Câmara, depois, né, acontecido o segundo turno, com aprovação de 2 terços, ela já está valendo. Não passa para que o prefeito promulgue. Obviamente, eu vou precisar publicá-la, mas não precisa da desculpa, né? É isso. Não, o prefeito não sanciona e nem promulga, porque quem promulga é a própria Câmara. Quem promulga a lei orgânica é a própria Câmara, não há sanção de prefeito e já está valendo. Então, o artigo 29 da Constituição Federal nos diz:
O município rege-se-á pela lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, cuidado com esse prazo, e aprovada por dois terços, cuidado com esse quórum de membros da Câmara que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição, né, na Constituição da República, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Aí, a Constituição da República segue lá dizendo algumas coisas que, por enquanto, a gente não precisa apreciar, tá bom? Beleza? Grave isso aí, que isso pode ser objeto de prova, tá bom? Então, vamos lá. Como a Constituição da República, a lei orgânica também inaugura seu texto num pedacinho que a gente chama de preâmbulo. Esse preâmbulo não tem força normativa, tá? Porque, olha, tanto não tem que aqui faz menção a Deus. Professor, o senhor é ateu? Não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso. É porque nós estamos no Estado laico, né? O que justifica uma norma dizendo de Deus? Vai dizer, olha, isso aqui é só uma inspiração filosófica, né? É uma inspiração que, ao tempo da promulgação da norma, é o que estava presente, né? Iluminando e inspirando os legisladores. Mas isso não determina o caminho do município. Não é porque tem um preâmbulo mencionando Deus que o munícipe não pode ser adepto de, por exemplo, uma religião de matriz africana. Preâmbulo, ele não tem força normativa. O preâmbulo não obriga ninguém a fazer ou deixar de fazer. É apenas uma inspiração que não compromete o Estado laico. Então, o que que diz o preâmbulo? Nós, representantes do povo de Betim, investidos na atribuição constitucional de elaborar a lei orgânica, reunidos em sessão solene no dia 21 de março de 1990, já pensou, gente, se cair na prova a data da promulgação da Constituição, da Lei Orgânica de Betim, 21 de março de 1990? Eu acho assim, né? A banca está a fim de é, bater em vocês, né? E como não pode bater fisicamente, coloca uma questão dessa. A assinale assertiva que indica a data da promulgação da Lei Orgânica de Betim, né? Se cair essa questão na prova, você lembrar do professor, né? O professor pode ser convidado para o churrasco da aprovação, tá? Então, 21 de março de 1990, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte, né, lei orgânica. Vamos lá, olha bem. Toda norma, gente, ela é dividida em capítulo, título e seção. Capítulo, título e seção. E aí, como nos livros, cada capítulo conta uma história, e dentro do capítulo tem lá as suas subdivisões que fazem parte dessa história. Então, nós vamos trabalhar nessa aula do capítulo um, dois títulos. O título um que trata de disposições preliminares, e o título 2 que trata de direitos e garantias fundamentais. Você vai perceber que há muita referência da Constituição da República na Lei Orgânica. E você também perceberia se estivesse estudando a Constituição do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Porque assim tem que ser. A Constituição da República se projeta, né? Derrama influências na Constituição do Estado e também derrama influências na lei orgânica dos municípios. Então, no título um, disposições preliminares, nós vamos ver natureza jurídica do município, o que que ele é exatamente, regime de governo, nós vamos ter a confirmação do chamado Estado Democrático de Direito, vai dizer um pouco da jurisdição, do limite de atuação, do limite territorial de atuação do município, né? No título 2, nós teremos os direitos e garantias fundamentais, que é uma espécie de confirmação e complementação daquilo que já garante a dignidade da pessoa humana na Constituição da República. Eu vou dar garantias ao indivíduo e estabelecer limites à atuação do Estado. Estado aqui, não no sentido de Estado, Minas Gerais, São Paulo, não. Estado aqui no sentido de poder público, porque, obviamente, a lei orgânica trata de município. Tranquilo? Beleza? Mas vamos então, né? Então, vamos lá. Artigo 1º. Município de Betim, pessoa jurídica de direito público interno. Gente, grifem isso. Óbvio, o município é pessoa jurídica. Nós temos duas espécies de pessoas no direito. Ou as pessoas são naturais, como nós, que chamamos comumente de pessoas físicas, ou são pessoas jurídicas, como as empresas, as associações, né? A quem os municípios se parecem mais? Com nós, pessoas naturais, ou com as empresas, com associações? Não, gente, não é que o município vai lucrar como as empresas, não. O fato é que o município não tem existência física, não tem existência tangível, mas existe para o direito. Então, é pessoa jurídica.
e de direito público, não de direito privado. E é de direito público interno, porque não faz parte, não é uma figura que relaciona na comunidade internacional, né? Você não vai ver um município sentado numa cadeira da ONU. Por quê? Porque o município ele trata ali do direito público interno, né? Então, município, pessoa jurídica de direito público interno do Estado de Minas Gerais, integra com autonomia política e administrativa a República Federativa do Brasil. Veja, autonomia política. Isso é porque o município é um ente da federação. Federação é uma forma de Estado. Federação é o modo com que o poder político se distribui no território. No Brasil, nós adotamos a forma federativa. E como somos uma forma federativa, o município tem autonomia político-administrativa. Ao contrário do que muitos pensam, o município de Betim não está subordinado ao Estado de Minas Gerais. E tampouco estaria o Estado de Minas Gerais subordinado à União. Por quê? Porque o município é um ente federativo, assim como é o Estado, assim como é a União, e goza, portanto, de autonomia política. O município elabora suas próprias leis, tem a sua própria lei orgânica, então tem autonomia política. O município é quem decide como vai investir o recurso público, quantas secretarias vai ter, quantos servidores terá. Então, aí também tem a autonomia administrativa. E essa autonomia político-administrativa nos dá a noção de ente federativo, tá certo? Neste curso que você assiste, certamente essa aula foi antecedida de aulas introdutórias que traz conceitos importantíssimos para que você entenda melhor ainda essa nossa aula e todo o resto do curso. Não pode deixar de assistir, tá? Não pode, não deixe de assistir. Assistam, tá certo? Assistam, tá? Então vamos lá. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da lei orgânica e da Constituição. Gente, nós temos a chamada democracia, anotem isso, democracia mista, semi-direta ou semi-indireta. Então, a nossa democracia, ela recebe esse nome. E esse nome, na verdade, essas três expressões designam a mesma coisa. Eu posso chamar de democracia mista, eu posso chamar de democracia semi-direta ou semi-indireta. E o que significa isso, professor? Ora, nós temos a democracia indireta quando nós vamos às urnas e votamos em nossos representantes. Se você quer uma escola no seu bairro, você não vai na urna escrever num voto, eu quero uma escola no bairro. Não. O que você vai fazer? Você vai votar naquele prefeito e naquele vereador em que você confia que, se eleito for, fará o necessário para que a escola passe a ser construída no seu bairro. Então, você não vota a expressão direta de sua vontade. Você vota naquilo que você acredita que o representa, aquele que você acredita que defende a sua vontade. Então, por isso, nesse aspecto, é uma democracia indireta. Mas, ao mesmo tempo, também estamos numa democracia, temos instrumentos de democracia direta, né? Por exemplo, se você faz parte de um município que pretende se dividir, pretende se associar a outro, haverá antes um plebiscito. Você, nesse plebiscito, não vai indicar o nome de alguém, não. Nesse caso, você vai dizer se quer ou não a divisão do município, por exemplo. Ou seja, neste momento, você, com seu voto, está expressando diretamente a sua vontade e não indicando um representante. Veja, essas duas formas de participação, elas existem ao mesmo tempo. Então, por isso é que a nossa democracia é classificada como mista, porque tem instrumentos de democracia direta convivendo com instrumentos de democracia indireta. E é mista, semi-direta ou semi-direta. O artigo 3º. O município organiza-se e rege por essa lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais das Constituições da República do Estado. Então, o município, né, assim como os munícipes, estão sujeitos à lei, estão sujeitos à Constituição, porque vivemos no chamado Estado Democrático de Direito. O que é um Estado Democrático de Direito? Estado de Direito é justamente este, que os governantes e os governados se sujeitam à mesma lei, tá certo?
Então, isso, artigo 3º, em outras palavras, diz aqui que o município se insere na lógica do Estado democrático de direito. Fechou? Vamos seguir? Então, aqui, gente, ó, eu fiz um resuminho do que trata o artigo 1º, o 2º, o 3º. Artigo 1º traz a natureza jurídica do município de Betim, que é o quê? Pessoa jurídica de direito público interno. Né? Ente federativo, porque fala da autonomia política administrativa. Artigo 2º nos apresenta a nossa democracia como democracia mista, semi-direta ou semi-indireta. Artigo 3º faz a menção do Estado democrático de direito ao dizer que o município se rege pela lei orgânica e pelas demais leis que adotaram, tá bem? Pela Constituição do Estado, enfim, tá? Beleza, vamos avançar? Olha bem, o artigo 4º, o município concorrerá nos limites de sua competência para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Veja bem, nós falamos aqui que o município é um ente federativo, que ele é dotado de autonomia política, político-administrativa, que nessa realidade o município não se subordina ao Estado, como o Estado não se subordina à União, o município também não se subordina à União. O que acontece é que cada ente federativo tem a sua competência, tem o seu papel definido pela Constituição. Então, a cada um é dito, né, a cada ente federativo é dito de que ele vai tratar. E a lógica adotada é muito simples, né? Pensa bem, vamos supor que você está escrevendo a Constituição e que você pensa assim, vamos lá, transporte coletivo, quem vai tratar? Se eu estou pensando num ônibus que nos leva de um bairro a outro, para qual ente federativo você entregaria a competência de fazer acontecer? Óbvio que é de um bairro a outro, você vai falar, o município, você vai cuidar disso. Então, essa competência é do município. Transporte coletivo urbano, beleza? Agora, se eu estou tratando de um transporte coletivo que nos liga uma cidade a outra, né? Então, é o transporte dentro do mesmo estado. Transporte coletivo intermunicipal vai ser o quê? Competência do estado. Agora, se eu estou tratando de um transporte que vai de um estado a outro, eu estou tratando então de uma competência que é mais afeta à União. Então, assim, pela lógica da prevalência do interesse, pensando a quem mais interessa isso, é que o legislador constituinte vai dizendo: União, isso quem faz é você. Estado, isso quem faz é você. Município, isso quem faz é você. Então, o município vai, nos limites da competência que lhe foi entregue, cuidar para a consecução dos objetivos fundamentais e prioritários do Estado. Simples assim. E o artigo 5º, que nos traz aqui os objetivos do Estado, tá? Gente, preste atenção no que eu vou dizer. Pela lógica do que eu acabei de mencionar, pela supremacia do interesse, tudo que diz respeito ao município, guarde isso. Eu digo de interesse local. Quando é do Estado, é interesse regional. E quando é da República, é interesse nacional. Tá? Então, são objetivos prioritários do município. Gerir interesses locais, como fator essencial ao desenvolvimento da comunidade. Cooperar com a União e o Estado, associar-se a outros municípios na relação de interesses comuns. Gente, certamente você já ouviu falar, por exemplo, consórcio intermunicipal de saúde. O que é um consórcio intermunicipal de saúde? São vários municípios que se associam para prestar conjuntamente um serviço, né? Beleza. Promover de forma integrada o desenvolvimento social e econômico, promover planos, programas, projetos de interesse e segmentos da sociedade, estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico e o meio ambiente e combater a poluição, né? E, por fim, preservar a moralidade administrativa. Desse artigo 5º, nenhuma dificuldade eu vejo, tá? Aqui eu chamo a atenção uma coisinha, por Deus do céu, e a prova pode aproveitar para tentar colocar aí uma casca de banana, é justamente no que diz gerir interesses locais. Porque talvez você que não foi meu aluno não consegue ver que falar em interesse local é algo que define, né, o município enquanto ente da federação. Ado, cada um no seu quadrado. Município, interesse local, Estado, interesse regional, União, interesse nacional. Se você não tem essa noção, para você
A expressão local não diz nada. E se não diz nada, se eu substituir por regional, você não vai nem sentir, né? Então, cuidado, a banca sabe disso e pode pegar uma peça aqui, mas eu não deixo você, como meu aluno, cair nela, tá? Vamos avançar? Vamos avançar, teacher, né? Vamos lá. Agora começando os direitos e garantias fundamentais. Artigo 6º. O município assegura no seu território os limites de sua competência, né? A do, cada um do seu quadrado, a efetividade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente costuma dizer assim, e aqui eu vou dizer também, a expressão estrangeiros residentes do país, pode anotar isso pelo amor de Deus. A expressão estrangeiros residentes do país, ela tem que ser interpretada de forma extensiva. Professor, o que é isso? O que é interpretar uma expressão de forma extensiva? É dar um sentido maior do que aquilo que está escrito. É óbvio que eu não vou cuidar apenas do brasileiro, do estrangeiro que mora aqui. É óbvio que não. Por quê? Porque isso contrariaria, né? Espero que eu esteja falando certo, a dignidade da pessoa humana. Imagina, o cara está aqui de passagem, não reside no país. Aí alguém vai e bate nele, espanca o estrangeiro, não é? Um ataque de xenofobia. Aí o coitado estrangeiro procura a força policial e diz: Olha, me bateram, eu quero justiça, eu quero que a pessoa seja responsabilizada e tal. Aí a autoridade policial vai dizer assim: Tudo bem, mas eu estou percebendo que pelo sotaque eu sou estrangeiro. Ah, tá. E o senhor reside no Brasil? Não, eu estou aqui de passagem, então sinto muito. A integridade física do senhor não interessa ao nosso direito porque o senhor não reside. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que a expressão estrangeiro residente tem que ser interpretada extensivamente. Na verdade, qualquer pessoa que esteja ao alcance da jurisdição do país, e aqui no caso do município, tem que merecer esse cuidado, tá bom? Beleza. Então, interpretação extensiva da expressão residente, que na verdade diz aquele que está ao alcance da jurisdição, seja ele de passagem ou não, tá? Parar primeiro, né? Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo e judicial. Imagina, eu sou munícipe, né? Eu vou buscar, sei lá, tem um mal lá e preciso de um tratamento médico que o SUS deveria fornecer, vou no posto de saúde e não tem encaminhamento, aquela coisa toda, eu ajuizo um mandado de segurança, porque é direito meu. Aí, uma vez que o município sabe que eu estou ajuizando uma ação contra ele, ele começa a me negar tudo. Tento matricular meu filho, o município, não, vou não, que você entrou na justiça contra mim. Tento pegar um outro remédio postal, não, não vou não. Aqui está dizendo que eu não posso ser discriminado, que mesmo que eu tenha ajuizado uma ação contra o município, ou mesmo, preste atenção, ou mesmo entrado com um processo administrativo, um processo administrativo não é judicial, né? Eu não posso ter tratamento diferenciado em prejuízo, não posso ser discriminado por essa razão. Beleza? Vamos lá. Qualquer cidadão e entidade legalmente constituída tem o direito de denunciar a autoridade competente a prática por órgão, entidade pública, concessionária ou permissionário de serviço público de ato lesivo aos direitos do usuário, suprindo, né, cumprindo, na verdade, ao poder público apurar a verdade da denúncia e aplicar sanções cabíveis sob pena de responsabilidade. Então, veja, aqui eu chamo a atenção para uma expressão, entidade legalmente constituída, tá? A banca pode suprimir o legalmente constituída. Não é qualquer entidade. Tem que, no dizer da lei orgânica, legalmente constituída. Então, se você juntou com seus amigos e fez uma associação sem que esteja registrado, não é que vocês não podem reclamar de alguma coisa. Podem, mas não vão reclamar em nome da associação, que se não está legalmente instituída, não existe, né? Mas tudo bem, perfeito aí, creio eu que não há muito o que se explicar. O que seria permissionário ou comissionário ou concessionário de serviço público? Gente, são particulares que prestam serviço público. E quando o particular presta serviço público, ele tem que ter uma permissão ou concessão do Estado. Então, você, cidadão, pode reclamar do concessionário e permissionário
como se fosse até mesmo o próprio município prestando. Na minha cidade, por exemplo, o transporte coletivo urbano é prestado por empresas particulares, correto? Mas se houver algum problema na prestação de serviço, eu posso reclamar deles como se órgãos públicos fossem, tá bom? Porque eles prestam serviço público, tá certo? Creio eu que também não resta dúvidas acerca do parágrafo segundo, mas se tiver, expressa aí, manda aí que o tio resolve. Será um prazer atendê-los, tá? Parágrafo terceiro. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre o projeto do poder público, ao qual será prestado no prazo máximo de 15 dias. Óbvio, toda vez que tiver prazo, uma norma, guarde, porque pode cair. Prova adora questões com prazo, que é simples de fazer, né? É simples. É uma questão fácil de elaborar e fica interessante. Agora, outra coisa, você vai notar assim: o princípio da publicidade não é absoluto, o princípio da publicidade é relativo. Porque, veja, é toda e qualquer informação que o cidadão tem acesso? Não. Ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade no município. Imagine, a vigilância sanitária do município está programando fazer uma força-tarefa para verificar a qualidade sanitária dos açougues de um determinado mercado, né? Imagina, se o município avisar antes, mesmo o mercado que rotineiramente é desleixado, não tem cuidado nenhum com higiene, nenhum respeito aos seus clientes, sabendo que o município irá fazer vistoria, óbvio que naquele dia ele vai fazer tudo certinho. E aí, então, aquela força-tarefa não cumpriria o seu papel. Então, obviamente, essa informação seria mantida em sigilo. E se o cidadão fosse pesquisar, isso não seria informado. Professor, isso não contraria o princípio da publicidade? É óbvio que não, porque a própria lei orgânica diz: ressalvado aquele cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do município nos termos da lei. Beleza? Então, uma coisa que eu chamo a atenção: qual é o prazo que essa informação tem que ser dada? 15 dias. E também que essa informação, essa necessidade de publicidade não é absoluta, tá bom? Parágrafo 4º. O poder público coibirá todo e qualquer ato discriminatório nos limites de sua competência e dispor na forma da lei sobre punição do agente público, sem mistério. Parágrafo 5º. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa ou garantia de instância, o direito de petição ou representação dos poderes públicos e a obtenção de certidão para defesa de direitos, esclarecimento de situação de interesse pessoal. Ah, professor, mas eu fui lá, o município pagou a taxa. Gente, aqui não está falando que é gratuito, não. Está falando o seguinte, que de um jeito ou de outro o município tem que fornecer. Tá? E se for algo que diga respeito à defesa de direitos ou para obter certidão do seu interesse, você vai conseguir de algum modo, tá? É direito assegurado, certo? Quando fala independente de taxa, é como se a lei orgânica estivesse dizendo o seguinte, ó: agora, nesse momento, eu não estou discutindo taxa, estou dizendo que você tem o direito. Bom, é isso. Então, o parágrafo 5º foi para a conta, vamos avançar. Parágrafo 6º. Isso aqui também é importante, pode ser objeto de prova. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou de função, né? Então, veja, destituição de mandato administrativo, cargo ou função. Veja, não é mandato eletivo, é mandato administrativo, né? Pode ter um órgão ou uma instituição da administração municipal que o seu dirigente tenha mandato, né? Que ele seja nomeado para exercer suas funções num tempo específico. Então, é mandato, só que não é mandato eletivo. Marque isso. A banca pode fazer essa brincadeira com vocês, uma brincadeira de péssimo gosto, né? Substituir mandato administrativo por mandato eletivo, tá? Mandato eletivo que tem o próprio prefeito, o vereador, né? Mandato administrativo é outra coisa, tá? Mandato administrativo é aquele que é nomeado para chefiar órgãos ou entidades da administração pública por um tempo definido, tá? Então, incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo, função ou direção em órgão ou entidade da administração pública. O agente que deixar, cuidado, outra coisa, deixar injustificadamente de sanar, dentro de 90 dias do requerimento interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional. Gente, vamos supor.
Desculpem usar um exemplo extremo. Nós temos, às vezes, em algumas regiões do nosso país, municípios que passam por tragédias, né, ambientais, uma enchente e tal. Aí vamos supor que houve lá um desastre da natureza num determinado município. E aí as autoridades não conseguiram atender aquela demanda em 90 dias. Será que o prefeito, né, ou, melhor dizendo, um administrador de uma autarquia, de um órgão, pode perder o seu cargo por isso? É óbvio que não, porque no exemplo que eu tentei elaborar aqui há uma justificativa. Então, essa perda do mandado, ela só vai acontecer se deixar injustificadamente. Gente, o que que acontece? Quando você estuda a lei sozinho, você talvez não saiba observar onde a prova pode pegar. A minha função aqui é basicamente estruturada nesses dois pilares: explicar para que você entenda, mas também indicar a você prováveis cascas de bananas que podem ser colocadas, para que você não caia nelas, para que você conquiste os pontos, faça o seu churrasco da aprovação e chame o professor aqui. Beleza? Então vamos avançar, né? O parágrafo sétimo: será punido nos termos da lei o agente público que, no exercício das atribuições, dependendo da função, que exerça violar direito constitucional do cidadão. Gente, isso é óbvio. Você tem sempre que ficar atento aos direitos constitucionais. Ó, eu não sou servidor municipal, eu sou oficial de justiça. Sou oficial de justiça, tá? Mas, por exemplo, se eu vou cumprir um mandado que tem uma ordem de entrar na casa do cidadão, né? Eu posso fazer isso apenas de dia. Se eu fizer isso à noite, eu estou violando o direito da privacidade do indivíduo, da inviolabilidade do domicílio, correto? Eu estou violando o direito constitucional. Então, eu não posso fazer isso, né? Eu vou ser punido se assim fizer, certo? Vamos avançar. Parágrafo oitavo. Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, publicidade, contraditório, ampla defesa, até aqui tudo bem, e despacho ou decisão motivados. O que que é isso, gente? Despacho ou decisão motivados. Por exemplo, quando a autoridade negar a você um pedido que você fez à administração, tem que ser justificado. Está negando por quê? Se você é um servidor público, está sendo punido no processo administrativo, a decisão tem que ser motivada. Está sendo punido por quê? Porque, veja, se é uma decisão ou um despacho sem a motivação, sem que diga o porquê dela, você vai se defender como? Como é, ó, vou te punir. Como é que você vai fazer sua defesa se você não sabe nem por que você está sendo punido, né? Então, veja, despacho ou decisão motivados. Mas eu vou chamar a atenção aqui de uma expressão: ampla defesa. Mais uma vez, se você estudou direito constitucional, está lá no artigo 5º, né, Tribunal do Júri, plenitude de defesa. Aí a prova vai e coloca assim, plena defesa. Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando a gente fala plenitude de defesa, a gente está falando de uma defesa que vai além dos elementos da lei, né? O tribunal do júri, que é o momento em que a lei, que a Constituição fala de defesa plena, é um momento muito especial. É um momento em que se julga aquele que atentou contra a vida de alguém e consumou o homicídio ou não. Ou, né, com algumas variações, né? Mas basicamente no tribunal do júri se discute a maior lesão que se pode promover à sociedade, que é atentar contra a vida do outro. E é tão especial que o legislador constituinte colocou de modo diferente que os julgadores seriam cidadãos no tribunal do júri. Quem diz se o indivíduo é culpado ou não são jurados, são pessoas do povo. E lá diz que a defesa tem que ser plena. O que quer dizer defesa plena, sabe? Que lá no tribunal do júri, ao fazer a defesa, o profissional pode usar de elementos que não estejam no direito, não tem nem previsão legal. Eu tenho, por exemplo, na memória, registros que eu li de sessões do júri que foi chamado, por exemplo, uma sessão em que participou Chico Xavier, né? O renomado espírita, né? Tão respeitado nesse país, né? Que já nos deixou há muito tempo, óbvio, mas merece todo o respeito na nossa memória.
Pois bem, houve um júri que a defesa chamou o Chico Xavier e que lá ele psicografou uma carta em que a vítima dizia: Olha, não foi o réu que me matou. E essa defesa foi levada em consideração. Vocês acreditam? Professor, mas pode isso? Bem, lá a Constituição diz que no júri a defesa é plena. Defesa plena é mais que ampla. Então, a banca pode, para fazer você errar, substituir defesa ampla por plena. Se você não está estudando comigo, se você lê a lei como se estivesse lendo um texto qualquer, você vai passar por cima desses detalhes jurídicos que podem na prova fazer a diferença, né? Mas não vão mais aqui porque, né, está acompanhado e muito bem acompanhado por esse professor que vos fala. Para terminar essa nossa aula, nós vamos então tratar das proibições que a lei orgânica apresenta ao município, né? Ao município é vedado estabelecer culto religioso ou igreja, subvencionados, embaraçar de funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes em relação de dependência, né? Agora veja, importante a ressalva. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, por exemplo, uma igreja evangélica está fazendo uma campanha para ajudar os que perderam casa, e tudo com uma enchente. A Secretaria de Desenvolvimento Social do município pode se associar a outra secretaria, né? Não sei qual a denominação que Betim utiliza, nós ainda vamos tratar disso, mas o fato é que o município pode se associar a essa empresa para fazer essa ação social, né? Essa parceria de interesse público, ela é admitida. Também não se pode recusar fé a documento público. O que que é isso, professor? Olha, os documentos públicos, eles têm fé pública. O que que é fé pública? É aquela presunção de verdade. Vou dizer para vocês um exemplo. Eu sou oficial de justiça, né? Às vezes eu vou intimar ou citar alguém e a pessoa se recusa a assinar. Eu, com todo respeito, eu digo, olha, tudo bem, se você não quiser assinar, não tem problema. Eu vou informar o juiz que eu estive com você, que eu disse para você todo o teor do mandado, que você está ciente, mas se recusou a assinar. Então, o juiz vai entender que o mandado foi cumprido, porque a minha palavra é presumidamente verdadeira, porque eu tenho o quê? Fé pública. Agora, imagina, você está lá, servidor municipal, aí chega um cidadão querendo alvará de construção, querendo autorização para fazer uma construção, e leva lá uma certidão do cartório dizendo que ele é proprietário daquele lote. Aí você diz, não, eu não acredito nessa certidão. Como é que é? Como é que é, rapaz? Você não acredita na certidão do cartório? O cartório é um documento público, emite documento público, você está recusando fé ao documento público, tá vendo? Não pode, o município não pode recusar fé ao documento público. E, por fim, criar distinção entre brasileiros ou preferências em relação às demais unidades e entidades da federação. Eu não posso discriminar, olha, só vai ser servidor público quem nascer na cidade. Pode, pode, né? Aqui, obviamente, a título de exemplo. Pois bem, terminamos aí o título 1 e o título 2 do primeiro capítulo da Lei Orgânica, associadas às aulas de noções introdutórias, nós cumprimos aí o primeiro passo do nosso curso. Espero que você tenha compreendido bem, espero que você tenha assimilado bem. Façam as questões que acompanham a aula e qualquer dúvida, manda pra gente. É isso. Um beijo, um queijo e até a próxima aula. Fechou?